Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje, como na semana passada, a gente vai comentar o novo episódio de American Horror Story 1984. Teve umas pessoas que falaram pra eu não falar em português, falar 1984, mas eu vou falar em português, assim como o nome dos personagens. Algumas coisas bem loucas foram reveladas nesse episódio, então tem muita coisa pra gente discutir, mas eu vou indo em ordem cronológica de acordo com as minhas anotações, que eu deixei bem aqui. Como sempre, se você ainda não me segue lá no Instagram do Quarto Setor, entra lá, deixa uma hashtag eu vim do YouTube que eu vou fuçar o perfil de vocês. O episódio começa com aquela investigadora que a gente viu lá no hospício no episódio passado, indo avisar a Margaret que o Mr. Jingles tinha fugido, então ela estava correndo risco e ele provavelmente, com toda certeza, ia atacar o acampamento novamente. É nesse momento que a gente percebe que a Margaret não é bem o que ela aparentava ser, porque ela mostra que ela tem um revólver e está completamente preparada caso o Mr. Jingles apareça. Então a investigadora vai embora e adivinha só, é claro, ela é morta pelo Mr. Jingles no meio da estrada. O episódio continua mostrando os monitores do acampamento, porque teve gente que reclamou nos comentários que não pode falar conselheiro, é monitor de recreação. Então os monitores do acampamento, eles estavam nas suas cabanas assistindo as notícias, bebendo. Vocês ouviram essa moto? Como eu ia dizendo, eles estavam bebendo, assistindo as notícias, a Brooke, como sempre, muito assustada, e a Margaret aparece falando: meninos numa cabana, meninas na outra cabana, porque eu não quero safadeza aqui, Deus tá vendo, e ela tem aquela obsessão religiosa que é um pouco melhor explorada nesse episódio já já. Quando a Montana e a Brooke ficam sozinhas na cabana das meninas, as duas conversam, a Brooke fala que ela tem muitos traumas, a Montana conta do trauma dela, que ela foi enviada para um acampamento de obesidade, então quando ela tinha 6 anos de idade, e aí a gente descobre a história que muitas pessoas falaram nos comentários, eu nem tinha me tocado sobre o anel da Brooke ser na verdade um anel de noivado. E a gente vê essa cena, e é uma cena muito louca. Porque o que acontece é bem na hora que ela tá no altar, prestes a se casar, o noivo dela é aquele cara abusivo, paranoico, super ciumento, e acredita que ela tinha traído ele com um dos padrinhos do casamento. O cara faz o que então? Ele pega uma arma, atira no padrinho, atira no pai da Brooke e depois atira nele mesmo. Então, essa garota tem tanto trauma na cabeça que eu, sinceramente, não sei mais o que eu acho que ela pode ser nessa história. Que eu já teria tido um faniquito ali, desmaiado e ficado em coma ali de medo. O episódio continua com os meninos indo tomar banho, que eu não sei como eles aguentavam de frio, porque não parece ser tão quente ali a ponto deles conseguirem tomar banho ao ar livre. Mas isso é outro esquema, outra história. E é nesse momento que o Xavier é levado por um cara que a gente descobre ser chamado Blake, e ele é um diretor de filmes pornográficos. E aí a gente finalmente já tem a revelação, é o segundo episódio a gente já descobriu isso. Esse diretor encontrou o Xavier usando drogas no fundo do poço e ajudou ele a se reerguer na vida e também, claro, fez um filme pornô com ele e ele se tornou um dos seus melhores atores, pelo visto. É um talento a ser descoberto e ele não queria perder o garoto. Só que o Xavier fala pra ele que ele não tem mais interesse de ficar nessa indústria porque ele quer se tornar um ator sério de verdade, de Hollywood, de cinema, de televisão, e é nesse momento que ele fala: então, se eu arranjar uma outra pessoa melhor do que eu pra você colocar nos seus filmes, você me deixa em paz? E é claro que o cara aceita, e o que o Xavier faz? Leva esse diretor, o Blake, pra poder observar os garotos tomando banho e ver o Trevor, que a gente já não precisa muito entrar nos detalhes, vocês já entenderam, né? Enquanto o diretor tá lá distraído observando os garotos, o Xavier aproveita pra fugir, e é nesse momento que um assassino, que a gente não sabe se é o Richard ou o Mr. Jingles, mas provavelmente é o Richard, porque não tem barulho de chave, vai lá e mata o Blake, que é o diretor. A ação nesse episódio começa a se desenvolver então porque a gente tem uma cena da Brooke sentada no lago sozinha agora. Eu não sei porquê, já que ela tem tanto medo de ficar sozinha, por que ela tava ali, mas tudo bem. E aí aparece um corpo boiando na água e quando ela se vira tem o Richard Ramirez atrás dela. Os dois brigam um pouco, ele começa a perseguir e no meio do caminho ele dá de cara com aquele cara que eles atropelaram na trilha, que a gente descobre nesse episódio que o nome é Jason. Gabriel do futuro aqui só pra poder dizer uma coisa, eu não sei de onde é que eu tirei o nome Jason, o nome na verdade é Jonas. Continuando, o cara vira pro Richard Ramirez e fala: você não deveria estar aqui. E depois ele fala: eu não morro aqui. A gente descobre nesse episódio que ele não consegue morrer realmente. Toda hora que alguém mata ele, ele volta à vida. Mas a gente não tem muitas explicações do porquê isso acontece. Isso me remeteu bastante ao Inferno das Bruxas, que a pessoa vai revivendo o mesmo dia em looping o tempo inteiro. Mas eu também tinha falado na minha teoria, se você clicar aqui em cima você pode ver, que poderia ser semelhante à primeira temporada, que quando alguém morre dentro daquele lugar, o espírito dela fica
preso ali dentro. Só que eu acho que ele não é um espírito, porque ele tá morrendo e revivendo sem lembrar da última morte dele. Porque o Richard Ramirez matou ele, e quando ele reviveu e encontrou o Richard de novo, ele repetiu a sua frase. Ele falou, você não deveria estar aqui. Então ele não se lembra de ter morrido da última vez, entende? Então não pode ser um espírito preso, é realmente alguma outra coisa. Não sei o que. Quero saber a teoria de vocês aqui nos comentários. Mas vamos continuar, porque esse episódio começou a revelar mais coisas depois disso. Os jovens monitores finalmente encontram o corpo do Blake, que tinha sido morto lá assistindo eles tomando banho, e aí eles começam a se desesperar, porque eles percebem que a Brooke estava falando a verdade. Ela não estava louca da cabeça. Então eles decidem, a gente vai fugir daqui. A cena corta e a gente vê uma cena muito interessante, foi uma das melhores desse episódio na minha opinião, que é quando o Richard se encontra com a Margaret. A gente acha que vai ter algum tipo de briga, mas na verdade os dois conversam. E a Margaret até se conecta com ele, porque ela fala, ai, você tá machucado, deixa eu pegar meu kit de primeiros socorros. Ali a gente vê um backstory bem basiquinho da vida do Richard Ramirez, mas muito interessante para poder explicar por que ele estava fazendo todas aquelas coisas. E aí a Margaret começa a conversar com ele de um jeito muito esquisito, explicando pra ele que, tipo, mesmo que ele faça coisas ruins, é só ele falar que é uma missão de Deus. Ele tá fazendo aquilo por causa de Deus. Todas as coisas que aconteceram com ele foi pra ele se tornar o homem que ele é hoje. E a Margaret, a gente não sabe se ela tá simplesmente fazendo um jogo com a cabeça dele ou se ela realmente é meio biruta da cabeça. Porque ela faz o quê? Ela aproveita que ela tem um assassino que se conectou ali com ela, ele fala que ele se sentiu enxergado por ela, e ela fala, olha, a gente tem um outro assassino à solta nesse acampamento, não é só você, e eu preciso que você me ajude a proteger esse acampamento. É isso que Deus quer que você faça, basicamente é isso que ela tá falando. E ele aceita, ele fala que vai proteger o acampamento do Mr. Jingles, e ela só pede pra ele, olha, só não mata mais ninguém, porque já morreu gente demais aqui dentro. Então, mata só o Mr. Jingles, protege todo mundo, e a gente fica de boa. Só que as revelações não acabam por aí, porque o Richard foi encontrar Margaret exatamente pra perguntar quem era aquele cara que ele teve que matar 2 vezes na trilha. Então a Margaret, muito curiosa com essa situação, depois vai ela mesma procurar o Jason, que é o cara da trilha. Quando ela encontra ele, ele acha que tá vivendo em 1970 ainda, nenhum dos dois tá entendendo muito bem o que aconteceu, e ela pergunta, qual é a última coisa que você se lembra de ter visto? A gente tem então um flashback pro dia lá do assassinato de 1970, e coisas muito estranhas aconteceram, porque esse cara se lembra de ter olhado pela janela e visto a Margaret em pé, coberta de sangue. Ele não associou ela como sendo a assassina, ele acreditou que ela estava precisando de ajuda. Só que ele ficou com tanto medo que ele saiu correndo. E nesse momento, ele entra na estrada e é atropelado, da mesma forma que a gente viu lá no primeiro episódio. Acontece que ele não morre nesse atropelamento e uma pessoa desce do carro, ele somente escuta o barulho de chaves e a pessoa mata ele. A Margaret ainda coloca ênfase nisso, ela pergunta, você viu o Mr. Jingles? Ele fala, não, mas eu escutei as chaves. Então tudo tá indicando pra gente que realmente o Mr. Jingles foi acusado erroneamente, como é que fala? Injustamente. Essa história tá muito esquisita porque tudo tá indicando que a Margaret é quem matou todo mundo e depois ela acusou o Mr. Jingles. Só que realmente a pessoa que tá andando com a capa de chuva e as chaves tem uma pisada muito pesada. Pisada pesada. A gente escuta quando ele desce do carro como ele é uma pessoa pesada e as chaves balançando. Não pode ter sido a Margaret, tem alguma coisa escondida aí. Não tem como, tem alguma outra coisa acontecendo ali dentro. Os jovens monitores se reúnem para poder fugir, eles entram na van, começam a dirigir e então a Rita aparece no meio, na frente da van pedindo ajuda toda ensanguentada. Eles acabam tendo que desviar e batem no carro da Margaret e isso faz com que a van dê defeito, eles não conseguem mais utilizar ela. Então a próxima forma deles escaparem é o quê? Pegando o carro da Rita e pegando a moto do Trevor. Só que a chave deles, claro, uma tá na enfermaria e a outra tá lá no chalé. O grupo então se divide em 2, cada um para poder pegar uma chave e no final do episódio, todas as 2 portas dos ambientes que eles estão, tem alguém socando essas portas. Será que é o Mr. Jingles? Será que é o Richard Ramirez? Será que é os dois, cada um em uma? Será que tem mais coisa acontecendo? Será que é a Margaret? Não sabemos, mas provavelmente vai ter um plot twist bem basiquinho de tipo, em uma delas vai ser a Margaret, na outra vai ser o Mr. Jingles, o Richard Ramirez aparece pra perseguir ele. Provavelmente, não sei, porque essa série tá muito acelerada, então eu acho que já vai acontecer um negócio desse logo no próximo episódio. Pra mim, o importante é o seguinte, o que a Margaret tá escondendo? Tem alguma coisa ali. Quem que é o verdadeiro assassino?
Não sei. Sério, gente, se vocês tiverem teorias, por favor, manda pra mim, porque eu tô muito curioso. E entra lá no Instagram pra gente bater papo, vocês falarem as coisas que vocês estão acreditando lá nos comentários da foto mais recente desse vídeo. E é isso. Não sei, mas tô ansioso pro próximo episódio. Eu tô gostando dessa temporada. Vocês estão gostando? Eu tô gostando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilha nas redes sociais pra ajudar o canal a continuar crescendo. E também, não deixa de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscrever, ativar a notificação, caso você queira. E é isso. Eu vejo vocês. Aliás, a gente também tem uma página no Apoia-se aqui do canal, aqui em cima, pra ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. A gente tem uma newsletter mensal sobre história do cinema, então se você tiver interesse nessas coisas, dá uma olhadinha. Aqui na descrição também tem um monte de link, nosso grupo no Facebook, que eu posto resumo de livros de cinema, de roteiro, essas coisas. Tem o nosso curso de roteiro que vai sair esse ano ainda, então tem muita coisa, explora aqui a descrição. Agora chega de fazer propaganda e eu vejo vocês no próximo episódio.